Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo da série Universo Fiscal. Hoje tratarei sobre um termo muito utilizado no direito tributário e também na contabilidade tributária. Eu estou falando especificamente do termo contribuinte, mas eu quero dar ênfase nesse vídeo sobre dois termos que são atrelados a esse conceito: contribuinte de direito e contribuinte de fato. Afinal, existe alguma diferença entre eles? O que significa cada um? Ficou curioso para saber sobre o tema? Então eu te convido a assistir até o final desse vídeo. Você está no canal Dácio Tributário, Conhecimento te transforma. Certo, para entendermos o que é contribuinte de fato e contribuinte de direito, é importante que saibamos a definição de contribuinte. Então eu trago aqui para vocês o artigo 121, inciso 1, que trata sobre sujeito passivo, que nesse caso vamos tratar especificamente sobre contribuinte. Bom, o CTN nos determina, nos especifica que contribuinte é o sujeito passivo que tem a relação pessoal e direta com o fato gerador. Um exemplo prático disso: uma empresa comercial, que possui atividades de comercialização de mercadoria. Dentro da atividade de comercialização, quando ela pratica o fato gerador, no caso do ICMS, visto que o ICMS é o Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviço, ela está tendo relação pessoal e direta com o fato gerador. Ou seja, se a empresa comercial não praticasse, não executasse atividade comercial, não haveria imposto a recolher nesta operação. Diante desse fato, o contribuinte é aquele que tem a relação pessoal e direta com o fato gerador, sendo, portanto, responsável pelo recolhimento da obrigação principal, que neste caso é o ICMS, que foi o exemplo que eu trouxe para vocês. Agora que sabemos a definição de contribuinte, podemos partir para os termos contribuinte de fato e contribuinte de direito. Mas para isso, é importante que saibamos também o que é tributos diretos e tributos indiretos. Então, inicialmente eu vou explicar para vocês o que é cada um, para vocês conseguirem entender mais para frente o que é contribuinte de fato e contribuinte de direito. Pessoal, de forma bem simples, o tributo direto é aquele em que a pessoa que paga, que recolhe o tributo, suporta o ônus tributário. Em outras palavras, o tributo direto é aquele que incide sobre uma determinada pessoa, seja ela física ou jurídica, que não passa o ônus, que não transfere o ônus para terceiros. Para ficar mais claro, vou dar um exemplo prático. O tributo direto, ele incide, por exemplo, sobre um veículo. Uma pessoa física possui um veículo, nesse caso um bem, e ela deve recolher o IPVA, que é o Imposto de Propriedade sobre Veículos Automotores, que é o imposto estadual e deve ser recolhido nessa condição. Como o proprietário do veículo é a pessoa física neste caso, ela deve recolher o imposto e não tem como transferir o ônus para terceiro. Nós dizemos que os tributos diretos incidem sobre bens, sobre a renda, no caso, que não seja passível de transferência para terceiro. Outros exemplos: o imposto de renda, que incide sobre a renda, e o imposto sobre propriedade territorial urbana, que é o imposto municipal, também chamado de IPTU. A pessoa que possui a propriedade territorial urbana suporta o ônus tributário e não transfere esse ônus para terceiro. Quando eu falo em ônus, eu quero dizer do dispêndio, do valor do imposto. Então você suporta o valor do imposto, você efetivamente recolhe o valor do imposto, tá certo? E tributo indireto é justamente o contrário. A pessoa que recolhe o tributo indireto pode transferir o ônus para terceiro. Um exemplo prático disso eu vou dar o ICMS, que eu já falei anteriormente, mas eu vou tratar novamente aqui. O ICMS, ele é um imposto sobre circulação de mercadoria e serviço. Quando uma empresa comercial recolhe o ICMS, na hora de ela calcular o custo daquela mercadoria e definir o preço de venda, ela embute o valor do imposto dentro do valor que ela vai cobrar ao consumidor final. Ou seja, quem recolhe o imposto é a empresa comercial. Contudo, como esse valor do imposto é transferido para terceiro, quem de fato suporta o ônus tributário daquela operação é o consumidor final. Por exemplo, o supermercado, quando ele vende um item de consumo para você,
ele acaba embutindo no preço de venda todos os tributos incidentes sobre essa operação. Ou seja, no final do mês ele apura os impostos, recolhe devidamente ao fisco, no caso todos os tributos incidentes sobre a operação dele, mas transfere o ônus, que é de fato o valor do imposto, para você, consumidor. Ou seja, o consumidor final, quando estamos falando de bens de consumo, sempre suporta o ônus tributário da operação. Então, tributo direto é aquele que não pode ser transferido para terceiro, falando em ônus tributário, e tributo indireto é aquele que pode ser transferido para terceiro. Agora que sabemos a definição de tributo direto e indireto, fica muito simples sabermos os termos contribuinte de fato e contribuinte de direito. Afinal, essas definições são muito associadas aos tributos diretos e indiretos. O contribuinte de direito, pessoal, é aquele que recolhe o tributo. No caso do supermercado, ele é o contribuinte de direito, porque ele está recolhendo o tributo. O que é recolher? Ele apura os tributos conforme as operações de receita, enfim, de circulação de mercadoria, e vai dar um imposto a pagar. Então, esse ICMS a pagar vai ser gerado uma guia, um DARI, e vai ser transmitido, vai ser pago à Receita Estadual o valor desse imposto. Contudo, conforme explicitado anteriormente, todo o ônus dessa operação é transferido para terceiro. Contribuinte de direito é aquele que recolhe o tributo, que paga a guia, mas quem suporta o ônus é o contribuinte de fato. Pessoal, esse foi o assunto de hoje, espero que vocês tenham curtido, que de alguma forma ele possa ter contribuído para o teu conhecimento. Para mais assuntos da área fiscal, contabilidade tributária, peço que se inscreva no canal e me acompanhe no Instagram em @gastotributário. Um grande abraço e até o próximo vídeo.